Olá. Meu convidado essa semana no Conversas com Meio é a pessoa que deve ser ouvida hoje no Brasil se a gente quer compreender a questão do racismo por aqui. Silvio Almeida. O Silvio é advogado, é professor, é presidente do Instituto Luiz Gama. Ele é também professor na Fundação Getúlio Vargas e professor em Duke. Duke é uma das grandes universidades americanas. Ele está justamente lá e vivendo todo esse momento pós o assassinato do George Floyd e a convulsão antirracista que surgiu a partir daí nos Estados Unidos. Eu queria ouvir do Silvio algumas coisas, mas para começar, esse debate fundamental no racismo do Brasil, que é o seguinte: a gente não precisa dizer que há racismo na Europa, a gente não precisa dizer que há racismo nos Estados Unidos, mas quando a gente vem conversar sobre o Brasil, sempre existe esse debate. Mas vem cá, o Brasil é racista mesmo? E o pior de tudo isso é que esse discurso da democracia racial, que é o discurso que quebra a força do movimento negro ao exigir dele constantemente estar precisando explicar que há racismo sim a ser combatido, esse não é um discurso que nasce da extrema-direita como nasce nos Estados Unidos, como nasce em vários lugares da Europa. Não, aqui, na verdade, nasce dos intelectuais que estavam, nos anos 30, combatendo a extrema-direita. E não nasce de negar o passado escravagista, não nasce de negar todos os problemas que o Brasil teve. Não, nasce reafirmando, sim, a escravidão foi um processo traumático, sim, o genocídio indígena foi um processo traumático, sim, todas essas coisas aconteceram. E, no entanto, em cima do reconhecimento disso, se constrói um discurso de união de três raças, que não está errado, porque a nossa cultura nasce do encontro dos três grupos, negros, brancos e brasileiros nativos, mas isso não quer dizer de forma alguma que existe uma democracia racial. Isso não quer dizer de forma alguma que a questão do racismo profundo no país esteja resolvida, porque não está. Se você é negro no Brasil, você provavelmente é pobre. Se a polícia mata você no Brasil, provavelmente porque você é um rapaz jovem negro. Isso são os números estatísticos. Se você é negro no Brasil, você dificilmente tem acesso à educação. A gente joga uma quantidade imensa de pessoas fora por não educá-las, por não dar para elas o mínimo de condições para poder tocar a vida com uma chance de se desenvolver da melhor forma possível. Então, esse processo do racismo no Brasil é um processo profundamente cruel. Isso é a primeira coisa que eu queria ouvir do Silvio. Como é que esse troço nasce? Como é que esse troço se forma? Como é que a gente lida com isso? Mas eu queria compreender também esse momento após o assassinato nos Estados Unidos do George Floyd, porque aconteceu uma explosão. São raros os momentos na história que algo assim acontece. Aconteceu uma explosão, e é uma explosão que não ocorreu apenas nos Estados Unidos. É uma explosão que está acontecendo na Europa, é uma explosão que está acontecendo no Brasil. Será que temos motivos para esperança? Com vocês, Silvio Almeida. Silvio Almeida, muito obrigado por ter aceitado o convite para a nossa conversa. Prazer estar aqui, meu querido. Prazer imenso. Né? Vai ser uma conversa bastante proveitosa, não tenho a menor dúvida disso. Eu também não. E, Silvio, eu quero te começar com uma pergunta que eu tenho quase receio de fazer, porque ela talvez seja óbvia, mas eu tenho certeza que você não vai me dar uma resposta óbvia. O Brasil é racista? O Brasil é racista, mas essa pergunta ela tem que ser respondida com a sofisticação e com a sutileza que toda análise do racismo demanda. Ou seja, o racismo ele só funciona como uma forma de estabelecer desigualdade, de criar hierarquias, de legitimar a violência sobre determinados grupos em detrimento de outros, porque o racismo ele é algo que se oculta
ao mesmo tempo em que sua presença é muito sentida. E por que que eu tô afirmando isso? Por que que eu estou dizendo isso? Porque, veja, basta olhar cenas do cotidiano brasileiro, nós vamos perceber que existe sim uma espécie de direcionamento da violência e mesmo a estruturação da desigualdade que leva em consideração aspectos raciais. Então, a primeira pergunta que a gente teria que fazer é justamente isso. Por que que determinadas coisas acontecem primordialmente com determinados grupos sociais? Ou com determinado grupo social? Então é por isso que a gente pode falar que o país é racista. Agora, não é só isso, Pedro. Eu acho que a gente, para responder essa pergunta, nós temos que olhar também para a história do Brasil. A gente não entende o que é racismo sem olhar também para a forma com que as relações sociais no Brasil foram se constituindo. E aí é necessário olhar não só para a escravidão, né, mas olhar também para o que aconteceu depois do período da escravidão, quando você tem toda a montagem da máquina do Estado já na República e pós-abolição, reproduzindo as desigualdades raciais e também todo o imaginário social de inferioridade do negro. Então, ou seja, a gente pode falar que o país é racista a partir de dois registros, né? Respondendo essa pergunta objetivamente. O registro de como o racismo ele está naturalizado, né, e disseminado na vida cotidiana, porque, veja, um amigo meu até fala, tem uma espécie de racismo popular. Ele até me fala o seguinte, ele tem o pai dele, um homem branco, um trabalhador pobre, só que ele ouviu do pai dele o tempo todo que ele, em sendo pobre, não deveria se relacionar com os vizinhos de frente porque o vizinho era negro. Ele é só um homem pobre. E isso a gente ouve o tempo todo nas camadas populares. E isso chega também nos estratos mais altos. Então você tem um racismo que é no cotidiano, uma naturalização disso. Agora, você tem um outro lado. O Brasil é racista? É racista também porque as instituições do Brasil, historicamente, funcionaram reproduzindo esse padrão ou não sendo suficiente para impor e para propor um novo padrão de relação social no Brasil. Tá. Silvio, então deixa eu te provocar um pouco mais nessa ideia. Você falou da virada do período da abolição e logo depois veio a República. Aliás, a República não veio um ano após a abolição à toa, né? Existia uma profunda insatisfação por setores principalmente ligados ao agronegócio que haviam perdido seus escravos. Isso faz parte do jogo político que levou à República. No entanto, logo no início, a República trouxe, por exemplo, um presidente da República negro, que é o Nilo Peçanha. E, embora até de forma mais rara do que no período do Império, há espaços para a presença de negros em posições de elite. No entanto, quando a gente olha para os números brutos da sociedade, se você é negro, você provavelmente é pobre. E você provavelmente teve muito menos acesso à educação. Como é que funciona exatamente essa mecânica da sociedade que permite de vez em quando que essa membrana seja furada e que, no entanto, mantém uma situação de naturalização, talvez seja o termo, de que o negro é pobre, é pouco educado no sentido de educação formal, né? Tem muito menos acesso a tudo. Pedro, porque veja só, por isso que eu trabalho com o conceito de racismo estrutural, justamente para que a gente não fique olhando para as exceções e tomando as exceções como se elas fossem a regra e como se as ações individuais elas pudessem nos dar a medida do todo. Então acho que isso é muito importante. Então veja só, o Brasil ele é aquilo que o Robert Schwartz falou, né? Ou seja, uma sucessão de mal-entendidos, né? O liberalismo no Brasil é um mal-entendido imenso. E a gente pode, é só a gente verificar, né? Não existe uma contradição
Já não existe em outros lugares do mundo também, mas no Brasil acho que ganha um assento especial. O liberalismo no Brasil, ele conviveu e ele foi, de certa maneira, alimentado pela escravidão. Então você não é uma incompatibilidade, é uma contradição. Isso não quer dizer que que não havia liberais que eram contrários à escravidão, como princípio, e também politicamente contrários, de se empenhar na luta abolicionista. E o próprio Luiz Gama também, ele era um homem que se fiava nas ideias liberais, né, que surgem no bojo das revoluções na Europa, enfim. Agora, é importante também notar, Pedro, como essas contradições do liberalismo fazem com que seja fundamental que você tenha sempre a ideia da excepcionalidade. O liberalismo precisa desse respiro. Então é sempre importante mostrar que algumas pessoas que sejam excepcionais e que, portanto, sejam capazes de reproduzir nos seus parâmetros, na sua vida, né, aquilo que o pensamento liberal e aquilo que as ideias liberais professam, essas pessoas sim, elas têm um assento à mesa. Mas veja que ao mesmo tempo que você tem esses excepcionais, esses excepcionais jamais puderam falar abertamente sobre a situação existencial do ser negro. Então isso é muito importante. Então você tem, mesmo no Império, basta pensar o seguinte, no Império você tem o André Rebouças. Antes disso você tem o pai do André Rebouças, que é o Antônio Rebouças, que foi talvez um dos maiores, talvez, ou para alguns o maior, civilista, advogado civilista do Império. Então vejam que o liberalismo ele dá esses espaços, ele precisa criar esses espaços de excepcionalidade. Agora, o que não significa dizer que você não tem a montagem de estruturas políticas que vão, de certa maneira, manter essa situação de desigualdade que vai ser, obviamente, agora legitimada por um racismo de extrato científico. Então, porque assim, da mesma maneira que você me disse agora que você tem essas pessoas excepcionais no período pós-republicano e até no período republicano, no período pós-republicano, no período imperial, você tem também a ideia do racismo científico. O racismo científico é uma ideia, né, que está ligada à república. Não é uma ideia que está no império, está ligada à república. Então, a república no Brasil ela tem uma ligação direta com a assimilação de ideias racistas e que, de alguma maneira, vão ser o substrato de uma hierarquização social. Tinha o Gominô no Império, né? Que chegou a Sim, ser amigo do Pedro II. Quer dizer, a coisa do racismo científico chega. Não estou tentando limpar a barra da República, não, mas as ideias que vão mobilizar o racismo científico já chegam aqui no século XIX, né? sim, mas chegam no século XIX, mas elas não se tornam parte de uma política de Estado como se torna na República. Porque na Uhum, República isso está diretamente vinculado até às políticas, vamos dizer assim, de organização do espaço público, né? claro. O higienismo, a eugenia, isso é uma coisa tipicamente do período republicano. Basta ver também os intelectuais que suportam isso, né? Você tem até no século XIX alguns autores. Mas, por exemplo, quando você tem, e a Aline Schwartz fala isso muito bem, né? Ela conta isso de maneira muito precisa no seu livro. Então você tem ali toda a montagem de uma estrutura social e política que vai dar sentido para o que é o Brasil no período republicano. Então a sua impressão é de que é, é, é de que esse racismo estrutural é muito mais responsabilidade da República do que do Império. Ele de fato é estabelecido na República. Não, eu acho o seguinte: a gente não pode falar de um período específico da ação estrutural. O Brasil é montado Tá. desde o Império até a República a partir a partir dessa lógica racializada. Agora, o que a gente tem que pensar é o seguinte: falar de racismo não é falar de uma coisa que acontece da mesma maneira em todos os tempos históricos. O racismo ele vai se modificando, ele vai ganhando novas formas à medida que as relações sociais e políticas elas também vão se modificando.
Então, no Império, veja só que é muito mais. Demanda muito menos esforço intelectual você justificar a posição dos negros no Império, porque no Império você tem escravidão. Então, não é preciso fazer essa ginástica intelectual para explicar por que, que você defende que todo mundo é livre, por que, que os negros, num período em que você tem a República e todo mundo é livre, por que, que os negros estão na situação de inferioridade. A justificativa plausível para isso é mostrar que, de alguma forma, a rigidez, a saúde da República está ligada diretamente, e não é à toa que eu estou falando de saúde, Pedro, a saúde da República está ligada com o fato de você criar mecanismos que protejam a República de pessoas que podem, de alguma maneira, comprometê-la. Então é melhor criar, portanto, esse cordão sanitário para impedir esse tipo de contaminação. Então, veja, eu não acho que a escravidão no Brasil, e eu estou falando isso para a gente começar a desmontar uma tese também, que eu acho uma tese muito complicada. A ideia de que o racismo no mundo de hoje, no mundo pós-abolição, é um resto da escravidão. Não é resto da escravidão. O racismo que nós temos hoje é herança de instituições que foram forjadas a partir da experiência escravocrata no Brasil, mas que foram reformuladas para funcionar no período pós-abolição. E eu estou falando, inclusive, do Estado Novo, que é uma coisa completamente diferente. Então, vejam que a gente pode falar de um tipo de racismo que você tem no Império, um racismo que se remodela no período republicano e que tem uma conexão direta com o que está acontecendo também fora do Brasil. Tá? E você tem também um outro tipo de organização da questão racial no Brasil a partir do momento que se instala o período de Getúlio Vargas, do Estado Novo no Brasil. Tá, essa história, para compreender essa história me interessa. Uhum. Você está falando do Estado Novo. Imediatamente antes do Estado Novo, você tem uma explosão de intelectuais que partem para fazer uma compreensão mais científica do Brasil. Eu estou citando, evidentemente, os dois, três caras que saltam disso são Gilberto Freire, Sérgio Buarque, Caio Prado, talvez. O Gilberto Freire, embora ele nunca fale de democracia racial, ele é meio que o pai do conceito, né? Da ideia de que o Brasil é formado por... Casa Grande Senzala, um livro extremamente marcante. E ele que traz o conceito, que é uma coisa que me parece, por favor, me corrija em qualquer momento que você sentir que eu estou enganado, tá? Me parece que ele já está fazendo um discurso que não é mais o do racismo científico, não é mais uma coisa de justificar superioridade ou inferioridade dependendo da cor da sua pele. Ele já está falando, não, somos um povo que é formado por 3 raças e que soube lidar com isso como nenhum outro povo... talvez na Terra seja exagero, mas soube lidar com isso como nenhum outro povo conseguiu. E o Estado Novo abraça esse conceito, né? Você está certíssimo. Isso mesmo. É isso mesmo. Não, eu acho que é perfeito o que você fala. O Gilberto Freire, eu costumo dizer para meus alunos, eu falo assim, o Gilberto Freire é leitura obrigatória, ele tem que ser lido. Né? Porque é um autor, eu até brinco, eu falo assim, o Gilberto Freire seria o nosso Hegel, né? Ou seja, porque você vai ler o Gilberto Freire, ele dá em leituras ele dá em leituras que a gente pode chamar à direita e à esquerda. Você tem como você tem os hegelianos de direita e de esquerda, você tem os freirianos de esquerda e de direita, que é uma coisa impressionante. Ou seja, é um autor que ele admite as profundas contradições e violência que são ocasionadas pela relação, pelo que ele chama de encontro das 3 raças, negros, brancos e indígenas, que é um encontro violento, mas ao mesmo tempo ele é capaz de falar coisas como a demonstrar que há um convívio quase que, uma relação quase que natural, né, entre negros e brancos, e como isso seria, na verdade, o cerne do Brasil. O Gilberto Freire é um cara tão interessante porque ele vai inverter a fórmula sobre a questão da inferioridade do negro, dizendo até o contrário. Ele vai dizer assim, o negro civilizou o Brasil. É isso que ele vai dizer. Ele vai dizer que o negro civilizou o Brasil. Inclusive por meio da linguagem, né, por meio da herança africana,
as nossas formas de estabelecer relações afetivas com outra parte da linguagem, elas mudam. É muito diferente eu falar assim para você, Pedro, deixe-me. E é diferente eu falar, Pedro, me deixa. Olha só, você viu? Freire puro. Ele vai falar que isso é tipicamente o modo de socialização que se estabeleceu no Brasil, o Brasil que é esse cadinho, né, das raças, porque olha, ele vai pegar aquela coisa meio lamarquiana, ou seja, o encontro aqui ele deu uma coisa diferente, porque aqui foi um caldeirão, aqui o cozimento fez uma coisa completamente nova. Ou seja, então é necessário entender a influência do trópico, do latifúndio, ou seja, falando, dialogando com tradições que lhe são anteriores, inclusive, né? Tanto fazendo, olhando para o Brasil a partir é, de uma espécie de psicologia social, né? Tentando entender a formação da alma dos brasileiros, mas juntando isso a condições históricas que são muito específicas. O Freire é capaz, inclusive, Pedro, não sei se você teve a oportunidade de prestar atenção nesse ponto, que é bem interessante, o Freire faz elogios ao Marx. Não lembro disso, não. Ele tem no caso da Grande Senzala, ele elogia, ele fala assim, olha, eu, assim, e ninguém vai dizer que o Freire era marxista, né? Assim, não dá para dizer uma coisa dessa, definitivamente. Mas ele fala assim, mas eles estão certos em relação à questão da dialética, do conflito. Então, você veja como é um autor que ele é poroso, e justamente por ser poroso, ele é um autor que está tentando fazer com que as contradições elas possam conviver, né? Então esse é o elogio que ele está fazendo ao Marx, a ideia da dialética, né? Então olha só que interessante, Pedro. O Freire ele criou uma dinâmica que vai dizer assim, o Brasil é justamente isso que a gente chama de bagunça, tem nome, é Brasil. Essa bagunça que faz do Brasil ser o Brasil, e essa bagunça que faz com que o Brasil seja melhor do que os outros países do mundo. Pedro, isso é tão violento, é tão forte, que, como eu falei, o que a gente poderia chamar, dentro de cada contexto de direita, se anima profundamente, mas a esquerda também se anima. Porque a gente não pode deixar de pensar que Florestan Fernandes é também muito influenciado por essas ideias até um determinado ponto da sua vida. E outros, Darcy Ribeiro é um freiriano. Né? Mas o próprio, você pegar o próprio Clóvis Moura, né, que é um autor negro, marxista, o Clóvis Moura, ele vai dizer o seguinte, olha, a democracia racial é uma coisa, essa ideia é uma ideia que ela foi criada, mas para não funcionar, mas na verdade, sim, seria ideal, o ideal é que nós caminhemos concretamente para que ela funcione. O problema da democracia racial não é a ideia, o problema é a impossibilidade prática diante das desigualdades que o Brasil produz. Então, assim, quando eu falo do Freire, por que eu estou falando tanto do Freire? Porque o Freire é um autor que ele justamente está diretamente relacionado a um momento de transformação social no Brasil, em que é preciso, por exemplo, industrializar o Brasil. Você não tem como industrializar um país se você não tiver formação de mercado. Você não tem indústria e mercado se você não tem o mínimo de coesão social. Então, aquelas fraturas que eram típicas do período republicano, que justificavam o racismo e uma economia agrária, né? Então vamos lembrar disso. O racismo científico está diretamente ligado ao interesse de uma economia que se reproduz a partir do agrarismo. É outra coisa. O Código Civil 16 é outra história. Quando você tem um projeto industrial, você não pode conviver com esse tipo de divisão social. Então, por isso que muitos vão chamar de modernização conservadora, né? Utilizando o termo do Barrington Moore Jr. Você precisa modernizar, pois a modernização é isso. E aí, veja só, nesse sentido, você tem o Freire, o Freire não está exatamente brigando com os autores do século XIX, com Nina Rodrigues, Silvio Romero. A briga do Freire é com os ensaístas de 20. Porque você tem uma diferença. Os caras do século XIX estão falando assim, com exceção de Alberto Torres, né, que é uma outra história. Os quase fascistas. Então, eles estão virando e falando assim, os caras do século XIX, não, e antes disso, acho que você está falando do Nina, né, e daqueles outros, eles estão dizendo assim, olha, o Brasil ele precisa eliminar este componente racial que impede o nosso progresso. Não estou falando de desenvolvimento, estou falando de progresso. Os caras de 20, eles estão pensando o seguinte,
não tem como eliminar essa gente. Nós precisamos criar barreiras para lidar com eles. É o Oliveira Viana. Uhum. Ele fala: a escravidão e o fim do império destruíram a viabilidade do Brasil, porque o Brasil já tinha um problema. O Freire fala assim: esses caras estão errados. Porque, na verdade, aquilo que falam que é o mal do Brasil é a nossa maior vantagem. Essa ideia é muito poderosa, cara. Só que ela esconde também certas armadilhas. E qual que é a armadilha? A armadilha é o seguinte: você tem um meio mais eficiente, mais sofisticado de naturalizar a violência e a desigualdade. A partir do momento em que você vai dizer que a posição do negro é uma posição natural e que está diretamente relacionada ao modo natural, no sentido de natural cultural, tá? Porque o Freire está juntando essas coisas. A formação do negro, tal como se deu no Brasil, faz com que o negro tenha um lugar social bastante específico e que é fundamental para civilizar o Brasil. Mas veja que não é o lugar, por exemplo, que ocupa os homens brancos de mando, de racionalidade, que estão mais ligados, por exemplo, ao tipo português, né, que foi também o resultado dessas três raças. Então, por isso que eu costumo dizer, na verdade isso não sou eu que costumo dizer, talvez você vai querer conversar disso sobre o Brasil e Estados Unidos. Porque, veja, no Brasil, por conta da... eu vou repetir o que eu falei. Genialidade. Porque o Brasil é muito sofisticado. O Brasil não é esse lugar de pessoas ignorantes, tal, como eu falo. As elites brasileiras, pelo menos até os anos 70, 80, são assim... Eu diria até o seguinte, até os anos 70, 80, o Brasil tinha elite. Agora o Brasil não tem mais. O Brasil tem gente com dinheiro, gente com poder, mas assim, gente que pensa o Brasil não existe no Brasil. Tá? Sim, é muito pouco. Quem é elite no Brasil são justamente as pessoas que não têm dinheiro, não têm poder, são o quê? São os músicos, artistas, os jornalistas, são essas pessoas que estão pensando no Brasil. Mas assim, agora, quem está na ponta, nas cabeças do processo político, que pode transformar o Brasil, você não tem isso. Então você veja, ali naquele período, ali nos anos 30, os anos 30, você constituiu, portanto, a ideia de que o Brasil ele é um país cujos conflitos eles são resolvidos para além da intervenção estatal. Olha que sensacional. Ou seja, não adianta você querer colocar políticas de promoção da igualdade, querer civilizar o Brasil de cima para baixo, porque o Brasil já é civilizado. A ideia é não atrapalhar o Brasil. Você percebe como você tem um espaço para o racismo entrar, se naturalizar na cultura popular? E aí você tem o último livro do Freire, que é o Ordem e Progresso, né? Que é Uhum. justamente que vai nesse sentido, né? Que diz o seguinte: olha, o Brasil essas são as contradições. O Brasil é ordem, que é uma ordem particular, e o progresso, que é a indústria, o Estado, a racionalidade. Sobrados e mucambos, Casa Grande e Senzala. O Brasil é isso. E é curioso que no Ordem e Progresso ele tem umas descrições do próprio Nilo Peçanha que são incríveis, sempre sorrindo, muito simpático, tal, e que devia ser mesmo, né? Afinal de contas era um político e hábil. Você percebe que tem uma coisa a ver com ser negro? É claro Que que é sim. simpático, que é É claro que sim. legal, é É claro que sim. bonito, é um cara assim, assim todo alegre, descontraído, extrovertido, Claro, tem a ginga, né? a ginga. Exatamente, que é essa palavra outra extremamente poderosa na cultura brasileira, né? Pedro, mas olha só, eu só quero dizer uma coisa: o que não deixa de ser verdade. Eu sei, Assim, do ponto de vista da ginga, porque se não fosse isso, nós estaríamos mortos. O Luiz Antônio Simas, meu grande amigo, grande intelectual brasileiro, o Simas está muito certo. O Ney Lopes, antes, o nosso mestre Ney Lopes, ele está muito certo, eles estão muito certos. Ou seja, o Brasil ele tem alguns sintomas de sociabilidade que são fundamentais assim para entender não como o Brasil ele é um país primitivo, né, nessa linguagem racista, como o Brasil é um país que, apesar do Brasil, possui uma brasilidade. Ou seja, o que é o sintoma? O samba é um sintoma do Brasil. O futebol é um sintoma do Brasil. As religiões matriz africanas, mesmo para quem não é da religião, são sintomas da brasilidade, meu camarada. Né? claro. O que eu estou falando? Por que eu estou falando do samba? Porque a minha família, por exemplo, eu, Pedro, sou um produto. Eu sou sua professor no Brasil. Estou aqui nos Estados Unidos como professor por conta do samba, do futebol, das religiões matriz africanas. Eu não tenho a menor dúvida de dizer isso. Eu sou filho de jogador de futebol. Eu sou filho de ex-presidente, sou neto de ex-presidente de escola de samba.
E a escola de samba é um lugar que ajuda a gente a se proteger. Eu sou filho do Brasil. Então, ou seja, essa coisa da ginga, né, não é uma coisa que o Freire muito bem observou, mas o que ele chama de ginga, a gente poderia chamar de uma outra coisa. A gente podia falar que é como as populações se organizam para sobreviver, apesar da violência institucional que lhes é sistematicamente oferecida. Agora, sabe, Silvio, me dá uma certa tristeza ouvir a maneira como você está descrevendo. É, pelo seguinte, você citou o Alberto Torres de Oliveira Viana. Eles são caras que também trabalham um pouco com a questão das três raças e tudo mais, e eles estão na base do pensamento ultraconservador brasileiro. Se você for lá no Plínio... Embora o Alberto Torres diferente. Não, diferente, mas você não pensa a maneira como se pensava Brasil na ditadura militar, a maneira como o exército brasileiro pensa Brasil, a maneira como Plínio Salgado pensava o Brasil no movimento integralista, aquilo era Alberto Torres, Estado Central para organizar tudo. Que, né, enquanto que, por um lado, num tempo autoritário como foi a década de 30, de certa forma, de todas as escolhas que nós tínhamos, Getúlio não era a pior delas. Uhum. E o Freire, principalmente, até porque ele escrevia brilhantemente bem, tinha um olhar, uma capacidade de observação incrível. De certa forma, ele, mas eu acho que eu botaria o Sérgio Buarque também, que é da mesma geração nessa lista. Eles, de certa forma, nos salvam desse autoritarismo de direita que poderia ter dominado os anos 30 brasileiro e construído outro Brasil. E, no entanto, o que você está falando é que, sim, e, no entanto, fizeram esse salvamento condenando metade da população brasileira. Pedro, a palavra, assim, esse papo é muito interessante, porque assim, a palavra que eu acho que explica o Brasil é justamente essa, a contradição. Porque, vamos lá, eu não gosto de fazer isso, mas como a nossa conversa está muito interessante, muito gostosa aqui, eu vou falar, eu vou usar mais uma vez, vou me chamar a colação, né? Vou me colocar como exemplo. Eu sou filho desse Brasil que resiste, que foi de alguma maneira incorporado a um certo imaginário, porque vamos lembrar o seguinte, foi justamente essas contradições dos anos 30, o governo dos anos 30, que você começa a descriminalizar parte dessa cultura popular poderosa. Então é nos anos 30 que você tem, por exemplo, a descriminalização do samba, você tem aí a possibilidade da organização dos desfiles de escola de samba, que tem muito a ver com o Fordismo, né? Tempo e relógio, aquela coisa do desfile, né? Você tem também uma certa apropriação do imaginário do cultural produzido por negros e indígenas como imaginário brasileiro, nacional, o que depois nos anos 50 e 60, nos chamados anos dourados, vão ser exportados para o mundo, né? O samba, a bossa nova, essa coisa toda. Então, veja, você tem a criação de marcas que são centrais na vida brasileira. Ao mesmo tempo, vamos pensar, o Brasil é essa contradição, deixa eu me chamar a colação. Ao mesmo tempo que eu sou resultado dessa cultura de resistência, eu sou também resultado de quando o Estado brasileiro resolveu oferecer para as pessoas mais do que violência. Porque assim, se não fosse os direitos sociais, o ensino público, se não fosse a saúde pública, provavelmente as coisas teriam sido muito piores. É o resultado de lutas históricas, né, também, dos movimentos populares, dos trabalhadores. Mas, ao mesmo tempo, veja só, a grande questão em torno da formação do Estado brasileiro você coloca de uma maneira muito interessante, né? Ou seja, e dá uma tristeza mesmo, porque essa modernização do Brasil ela foi feita e os projetos de desenvolvimento no Brasil eles foram feitos até então desconsiderando
a população negra, a população indígena como parte fundamental desse processo. Então, muitas vezes pensou em desenvolvimento passando por cima de tudo que essas pessoas são e de tudo que essas pessoas ensinaram. Por isso que eu tenho dito o seguinte: a gente quer falar de desenvolvimento econômico, mas não vai dar para falar nos termos que nós falamos até agora. Eu acho que o mundo está mostrando isso de maneira muito violenta. Os Estados Unidos estão aprendendo isso da pior maneira possível, está arrastando pela posição, pelo peso que tem, o mundo inteiro junto com eles. Porque eu tenho dito isso. Isso aí isso é um empuxo. O peso dos Estados Unidos, ao afundar do ponto de vista cultural, do imaginário, ele leva também tudo que está ao volta dele. É um empuxo mesmo, né? Você vai afundando tudo junto. Então eu acho que a gente vai ter que ter uma saída justamente para tentar pensar nessas contradições que você apontou, né? Ou seja, é um país cuja melhor solução que nós tínhamos, ainda assim se pautou também num autoritarismo que ainda está presente, né, e que não foi de nenhuma maneira retirado do nosso imaginário, do nosso cotidiano. Silvio, então antes da gente entrar no assassinato do George Floyd e todas as consequências que podem vir a nascer disso, deixa eu aproveitar a sua experiência americana, porque é impossível encontrar um país mais parecido com o Brasil do que os Estados Unidos. País continental, novo mundo, formado por colonos europeus que trouxeram negros escravizados da África subsaariana e tiveram que lidar e lidaram da pior forma possível com uma população nativa. Ao mesmo tempo, evidentemente, são países muito diferentes. Os americanos fizeram uma guerra civil, uma guerra de secessão, para fazer a abolição. Foi feita a abolição, a guerra acabou e imediatamente depois o presidente que tinha feito essa guerra, o Abraham Lincoln, foi assassinado. Assassinado. E o projeto que existia de reintegração na reconstrução foi simplesmente jogado fora. A coisa do debate que existia não tinha sido fechado, mas de dar a todo escravo alforriado 7 acres e uma mula e tudo mais, né? Aquilo, de repente, foi simplesmente tudo jogado fora porque o presidente que assumiu era um presidente do Sul, o único senador do Sul que ainda existia, e o cara decidiu, e os Estados Unidos decidiram: pronto, a abolição está feita, deixa para lá o resto da discussão. Aí nasce Ku Klux Klan, tudo mais, enfim. É a história de racismo americana. Embora 3 décadas depois, 2 décadas e meia depois, o caso brasileiro é muito similar. Porque a monarquia faz a alforria, acaba a escravatura e a monarquia cai. E repentinamente o Brasil tem que lidar com a instauração de um novo regime, com crise econômica e dívidas imensas, com a briga que é você inventar um país novo do nada e, de repente, a questão que devia ser o foco dos 10 anos seguintes do Brasil, que era como é que a gente lida com essa quantidade imensa de pessoas que não foram educadas, que sempre trabalharam em trabalho cativo, como é que a gente traz isso para a sociedade? Essa virou uma questão que não existia. Central, eu acho. Desapareceu. Quer dizer, nesse sentido, os países têm histórias muito similares, né? Você fez o final da escravidão e, de repente, pá, é como se a questão não existisse mais. Não se trabalhou a reintegração dessas pessoas... A reintegração não, a integração dessas pessoas na sociedade. É claro que Estados Unidos e Brasil têm histórias muito diferentes, principalmente porque, principalmente no sul dos Estados Unidos, o racismo era institucionalizado. A Ku Klux Klan era aceita, as pessoas eram assumidamente da Ku Klux Klan, e a partir do final do século XIX e início do século XX, você tem legislação de segregação mesmo. Você tem um apartheid legal, quer dizer, faz parte do estatuto legal. Isso você nunca teve no Brasil.
No entanto, o fato de ter tido eu não sei se o apartheid é o termo correto, mas o fato de você ter tido uma segregação legal, feita do ponto de com leis mesmo, faz com que o movimento negro americano, isso é uma coisa que eu já li você falando bem mais de uma vez, faz com que o movimento negro americano, em momento algum, precise explicar para os americanos que o país é racista. Uhum, perfeito. Só que o movimento negro brasileiro precisa constantemente ter que explicar para a sociedade brasileira que o país é racista. Uhum. Isso faz do Brasil mais racista do que os Estados Unidos? Essa comparação é sequer possível? Tá, vamos lá. Você colocou uma série de coisas muito interessantes que daria, acho que mais uns dois programas aí para a gente poder dar conta. É uma série de questões que eu gostaria de refletir com você. Bom, primeiro, acho que para as pessoas entenderem, por que é possível essa comparação que você faz Brasil e Estados Unidos, apesar de serem países bastante diferentes, com histórias, trajetórias diferentes, mas há uma coisa que conecta esses dois países, né? Que é justamente o tráfico. E quando a gente fala do tráfico, nós estamos falando do tráfico na sua configuração internacional e, portanto, da próprio processo de formação das economias, tanto dos Estados Unidos como do Brasil. Estou falando, tô falando das economias da América, né? E a gente não pode deixar de pensar tanto a formação dos Estados Unidos como do Brasil e como dos países latino-americanos como, na sua relação com o processo de industrialização que ocorre já na Europa no século XIX, né? Na chamada Segunda Revolução Industrial. Então, como dizem vários historiadores, como contam vários historiadores, e eu estou falando do Dale Thomas, estou falando do nosso Luiz Felipe de Alencar, que é meu colega da FGV, professor de Sorbonne. O Luiz Felipe de Alencastro e esses autores estão falando como existe uma relação direta entre a formação das economias no Brasil e nos Estados Unidos e também no Caribe com a industrialização. Então você tem ali nos Estados Unidos não é à toa que você tem o algodão, né, como a principal mercadoria, porque isso vai servir também as fábricas na Europa. Você tem também o café do Brasil, estimulante, e o açúcar nas Antilhas, ou seja, tudo isso se conecta. Então, veja, Pedro, que isso nos leva a pensar também o seguinte: o negro, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, é uma criação dessas condições estruturais. Por isso que eu digo racismo estrutural, porque o racismo, o negro não é uma criação da cabeça dos brancos, porque o branco e o negro eles são criações também justamente dessas circunstâncias todas, e que são circunstâncias muito complexas. Então, por mais que a gente queira encontrar similaridades, você certamente tem essa experiência, né? Já teve em outros lugares do mundo, deve conhecer os Estados Unidos. O branco brasileiro não é exatamente branco dos Estados Unidos, né? Então você tem essas conexões, né, raciais que elas têm que ser levadas em conta. Então, eu estou falando tudo isso para a gente estabelecer alguns parâmetros de comparação, tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista também da própria ideia de raça. Outra coisa que você fala também que é interessante. O que a gente chama aqui o que a gente chamou aqui nesse período o que a gente chamou de modernização no Brasil, essa transição, né, de uma economia predominantemente agrária para uma economia industrial, nos Estados Unidos aconteceu justamente no período que a gente está chamando de reconstrução. Né? A reconstrução, portanto, ela marca o período de modernização e, portanto, uma mudança nos parâmetros de racialização. Eu dei esse semestre aqui em Duke, eu dei uma disciplina, olha, dei duas disciplinas, inclusive uma vai te interessar, acho que mais do que essa primeira, que é Race and Law in Latin America, raça e direito na América Latina, mostrando justamente esse problema que você está falando agora, né? Ou seja, como os processos de modernização nos Estados Unidos, eles também afetam a modernização em outros lugares do mundo, em Cuba, Haiti, enfim, no Colômbia e tantos outros países. Então essa comparação ela tem que ser feita olhando para essa circunstância, né? Então na reconstrução você começa a ver que a Constituição americana ela tinha 12 emendas até então. As outras emendas, né, a 13, 14, 15, 15ª emenda, essas emendas são chamadas emendas da reconstrução. Sabe para que serviram essas emendas, Pedro?
Essas emendas, elas foram respostas e às ações da Suprema Corte Americana que foram também, de alguma maneira, vamos dizer assim, erodindo os potenciais emancipatórios que surgiram com o fim da escravidão. Foram criando o que a gente chama aqui, alguns autores chamam, os textos, né? Eles foram criando o que seria o trabalhador, né, nos Estados Unidos a partir do momento que você não tem mais o trabalho escravo. Isso criou uma série de conflitos. Porque, assim, a sociedade não muda por decreto. Então começaram os conflitos do Sul e do Norte, enfim. O Sul ele foi realmente devastado com o fim da escravidão. Eu estou no Sul, tá? O Sul foi devastado. Você tem uma... para você entender o que é o Sul dos Estados Unidos, eu recomendo que você... Aliás, em qualquer lugar que você esteja no mundo, eu recomendo que você leia os romances que são tipicamente do local. Gente, você lê E o Vento Levou, assim, você tem a medida da mágoa profunda e de como o romance, tal como o problema das estátuas, por que eles escrevem os romances e fazem as estátuas? Não é para as pessoas que estão agora, é para as pessoas que vão vir depois, para que a memória seja ativada. Então é um romance para dizer o seguinte, olha, não era tão ruim. Sabe por que você está vivendo mal? Porque esses caras resolveram acabar com a escravidão. Olha só, devastou. Olha como a Scarlett O'Hara era linda. Olha o romance com o Red Butler. O mundo era bom. Todos os escravos gostavam dos seus senhores. E olha só, aí vieram esses bagunceiros, acabaram com tudo, mataram, fizeram uma guerra horrível. E nós temos essa situação horrível. Então você tem isso. Outro romance, outro nível, na minha opinião. O Som e a Fúria, do Faulkner. E Absalom, Absalom. Outro, aí com uma perspectiva mais otimista, né? A Kill of a Mockingbird, né? Que é o Sol é para Todos, também do Harper Lee. Esse romance mostra muito bem. O Sul foi devastado, inclusive do ponto de vista do imaginário. Então era necessário... Pedro, sabe o que foi essa segregação racial? Sabe o que foi o sistema Jim Crow? Não sei se os seus telespectadores sabem o que... Jim Crow não é uma lei. Jim Crow é um apelido racista, inclusive, para o sistema de leis segregatórias que o Sul ele implementou. Esse sistema de Jim Crow vem do fato de que um comediante do norte dos Estados Unidos, um comedian, né, um comediante, um ator, ele veio para o sul dos Estados Unidos, ele ficou tão chocado com a maneira com que os negros estavam sendo tratados e com a maneira com que eles eram retratados também, que ele criou um personagem chamado Jim Crow, que ele era branco e ele pintava o rosto, né, de negro. Por isso que o blackface, né, pintar o rosto de negro, é tão ofensivo para os negros, principalmente aqui nos Estados Unidos. Se você fizer uma coisa dessa aqui, você vai ter sérios problemas, porque é muito ofensivo. Porque isso remete, inclusive, a linchamentos, que eram muito comuns. O linchamento não é uma coisa que você vê de vez em quando. Era muito linchamento. Tá? Então, assim, é muita violência. Então, o Jim Crow é um sistema de leis. E o Jim Crow, sabe o que foi, Pedro? Foi um acordo. Foi um acordo entre os brancos do norte e do sul dos Estados Unidos por conta da devastação que criou-se. Então, ou seja, eu não acho que o Brasil seja um país mais ou menos violento, porque, na verdade, o racismo ele termina de um jeito só. Sabe como é que termina o racismo? Com morte. Morreu muita gente nos Estados Unidos. E outra coisa, para falar das diferenças Brasil e Estados Unidos, e por que o sistema de segregação racial funcionou como um modo de unificação, porque, veja, olha que contraditório. A segregação racial não foi para separar, foi para unificar o país. Tá? Estava fraturado. A Suprema Corte Americana que decidiu pelo Jim Crow em 1896, no caso Plessy versus Ferguson, que é um caso clássico, né, da jurisprudência americana, que todo mundo estuda, inclusive no ensino high school, todo mundo sabe disso. Agora, o Brasil é um país com uma demografia bem diferente. No Brasil, das 12 milhões de pessoas que foram escravizadas, 5 milhões praticamente vieram para o Brasil só. É uma outra conversa. Então, os mecanismos de dominação e de manutenção da desigualdade têm que ser muito mais sofisticados e o Estado brasileiro, para manter isso, tem que ser muito mais violento, de uma maneira muito mais sutil. Só quero lembrar o seguinte, vamos só lembrar a história da Polícia Militar do Rio e de São Paulo. É só lembrar isso. Lembre do como é o brasão. Como é que é o brasão da Polícia Militar do Rio de Janeiro? É a coroa no meio, as armas, um ramo de café e uma cana de açúcar. Isso explica alguma coisa para você?
Claro, a estrutura da economia agrária do É Brasil para no proteger, Império. para nos proteger contra as pessoas que podem ameaçar o quê? O patrimônio, a economia e a coroa, proteger o Estado. Não é para proteger as pessoas, os pobres, não, é para se proteger dessas pessoas. Então já tem uma lógica aí, né? Por isso a militarização é importante. Você precisa se proteger. O inimigo é justamente o negro. Ele é construído como inimigo diariamente, inclusive pela imprensa, né? Que faz isso até mesmo de maneira inconsciente, involuntária. Então dizer que o Brasil não tem racismo institucionalizado, eu não acho muito preciso, Pedro. Eu vou te explicar por quê. Porque as instituições elas não são constituídas apenas de projetos políticos claros e abertos. Elas são constituídas por uma dinâmica histórica que muitas vezes elas não são perceptíveis. Se não, olha só, meu cara, se fosse assim fácil, quando um sociólogo fosse estudar instituições, bastaria ele olhar os estatutos e estava tudo certo. É assim que se estuda instituições? Não, você tem que Claro que estudar não. como elas funcionam na prática. Porque muitas vezes a instituição ela funciona para além daquilo que as pessoas que a fundaram estão planejando. Veja a USP, a Universidade de São Paulo, onde eu também estudei. Você já viu o manual do calor da USP que está escrito? Ele está falando de Getúlio Vargas, né? Se você abrir o manual do calor da USP até hoje, está escrito assim: em 34, essa universidade foi, foi fundada para se opor ao governo autoritário de Getúlio Vargas. Você percebe o que é São Paulo? Agora eu pergunto: todos os alunos da USP, a direção da USP, todo mundo está pensando, está tentando lutar contra Getúlio Vargas? Tentando lutar contra o governo federal? Não. Mas a instituição foi fundada com esse propósito e não se tornou isso depois. Então, ou seja, eu acho muito temerário fazer essa comparação. Essa comparação é muito boa que você faz. Há diferenças, só que as diferenças não vão na direção que as pessoas querem que vá. Né? A diferença tá na montagem do racismo por conta das circunstâncias históricas. Só que a gente tem que olhar o seguinte: no Brasil tem sim racismo institucional. Porque se não houvesse racismo institucional, não haveria condições do racismo se reproduzir. Porque não tem racismo que se reproduza de maneira sistêmica sem instituição, meu cara. Certo? Então tem que estar na escola, na polícia, na imprensa, né, na mídia em geral, nos meios de comunicação de massa em geral. Eles vão reproduzir esse parâmetro de normalização no imaginário. E no direito, no sistema de justiça, que a gente vê como é que funciona. Você viu ontem o caso do menino? O menino foi preso, por quê? Porque ele tinha o cabelo pintado, porque ele parecia, segundo o imaginário, alguém que poderia cometer crimes. Agora, se tem gente jogando bomba no STF, jogando não sei o que, você percebe a diferença? Como é que a gente aceita uma coisa dessa? Porque existe alguma coisa no nosso imaginário que nos constitui como negros e brancos, que faz com que nós normalizemos esse tipo de situação em que os negros estão de um lado e os brancos estão do outro. Portanto, não, essa história de que no Brasil não tem racismo institucional só joga a favor do racismo brasileiro, não joga a favor de quem quer acabar com o racismo. Você me deixou sem palavras. O que me chama mais atenção, Silvio, é uma relação na qual eu nunca tinha pensado, que é aproximadamente algo entre 40% e 50% dos homens e mulheres que foram cativos na África foram trazidos para o Brasil. Estados Unidos, estou citando de cabeça, é algo entre 10% e 15%, né? Uma proporção bastante... Eu queria acrescentar só uma coisa também, Claro. para ajudar no raciocínio, tá? No Brasil, o tráfico foi proibido em 1850. Então, no Brasil, sabe o que se criou? Um tráfico interno. Por isso que a gente, quando eu falo para as minhas amigas e para os meus amigos que estudam a obra de Angela Davis, por exemplo, ela escreveu Mulher, Raça e Classe. Ela está olhando para os Estados Unidos. Agora, para escrever Mulher, Raça e Classe no Brasil, tem que ver o seguinte: como é que se deu a dinâmica do tráfico interno e como é que as mulheres negras elas tiveram também. Olha só a crueldade. As mulheres negras no Brasil, elas tinham um papel também de produzir a mercadoria. Então você percebe a dinâmica da violência sexual como uma parte da normalização desse processo da economia, da formação da economia brasileira. Você percebe a violência? Que nos Estados Unidos também tinha, mas que tinha também, mas é uma outra lógica, é uma outra coisa.
violenta, só que é uma violência diferente. Ou seja, o Brasil é de uma brutalidade ainda. Eu vou até acrescentar um ponto aqui no que eu falei para você, Pedro. Que eu nunca. Eu me vejo agora, porque os papos inteligentes eles vão me fazendo colocar teses. A tese é a seguinte, meu cara. Eu acho que quando a gente começa a olhar para a maneira com que o Brasil conseguiu absorver a violência racial como parte do seu cotidiano, eu diria que a violência no Brasil, que o racismo no Brasil, ele é ainda mais institucional do que nos Estados Unidos. Você percebe? Porque é tão forte a institucionalização do racismo aqui, que, como você muito bem observou, nós do movimento negro e algumas pessoas que são brancas também e que são absolutamente afinadas com o que é o Brasil, tem que ficar ensinando o tempo todo para as pessoas, inclusive para os próprios negros, que existe racismo no Brasil. Você percebe o grau de violência? Percebo. Silvio, alguma coisa diferente aconteceu no assassinato do George Floyd, né? Como o crime em si é mais um crime da polícia americana contra um homem negro, no que, aliás, ela não é muito diferente da polícia brasileira. Quer dizer, a polícia brasileira mata mais. Mas, no fim das contas, essa polícia que mata o homem negro, em geral o homem jovem, não era o caso do George Floyd, mas em geral o homem jovem negro, com facilidade, isso é uma característica de Brasil e Estados Unidos. E isso é uma coisa que acontece com recorrência. Agora, de vez em quando na história, algo assim acontece e a reação é simplesmente maior. Sem dúvida. Eu não lembro de nenhum episódio na história, eu posso estar com a memória ruim, não está ligando algum. Mas nem o assassinato do Martin Luther King me parece ter provocado uma reação que não é apenas americana, é uma reação internacional. Todo o Ocidente se mobilizou, o Brasil está mobilizado, países europeus estão mobilizados, e não é como se... Tipo, a França não está discutindo o racismo nos Estados Unidos, a França está discutindo o racismo na França. Exato. O Reino Unido está olhando ali para a estátua do Churchill e está discutindo o racismo no Reino Unido. O Brasil está discutindo... O que você acha que aconteceu? O que esse momento que a gente está vivendo na história fez com que esse assassinato, que foi filmado com muito detalhe, provocasse uma explosão de consciência? Não sei exatamente qual termo, a gente não tem evidentemente como avaliar quais vão ser as consequências reais. Nos Estados Unidos, me parece que o próprio Partido Republicano já está começando a se mexer, de alguma forma a gente vai ter que agir. Sim. O que está acontecendo? O que aconteceu? Por que agora? Bom, eu vou mais uma vez usar o termo muito feliz de um dos meus grandes ídolos, que é Cornel West. Cornel West, na entrevista que ele deu Como fala ao bem, Anderson, né? nossa, ele deu uma entrevista ao Anderson Cooper, foi logo na sequência, e eles me parece que que eles são meio... Que eles são meio muito brothers, próximos. né? Eles têm uma broderagem, né? Assim, que eu acho muito tanto que o Cornel West, my brother, né? Eles são muito próximos. E aí ele fala pro Anderson Cooper assim, que os Estados Unidos, que o assassinato de George Floyd, ele ocorre, e aí acho que a tua pergunta ela pode ser respondida com precisão, no que ele chamou de perfect storm, uma tempestade perfeita. Tudo que podia dar errado já estava dando errado. E aí você tem, além de tudo dando errado, você tem também dando errado em 2020, onde você tem novos movimentos sociais, você tem as novas formas de comunicação, chamadas novas mídias,
que todo mundo tem uma câmera na mão e não necessariamente uma ideia na cabeça, né? Ou seja, aí de repente você vê isso, né? Ou seja, naquele momento, vamos pegar a cena do George Floyd. O que você tem ali naquela cena? Você tem séculos de violência racial, você tem séculos de violência policial contra os negros, você tem um processo de emancipação que muitos chamam, inclusive no Brasil, de abolição inconclusa, que, como você muito bem colocou, né, the four acres and the mule não chegou, né? Então, veja só, você tem ali um homem que grita, não consigo respirar, no meio de uma epidemia de Covid-19, que justamente tira das pessoas a capacidade de respirar. Cara, isso é muito violento. Isso é semioticamente muito violento. Você tem um homem negro chamando pela mãe, um homem enorme chamando Pedro. Cara, eu participei do programa do seu xará, o Pedro Bial, e ele começou lendo a transcrição do que o George Floyd falava enquanto morria. Eu quase tive uma crise de choro antes do programa começar. Eu consegui me controlar. Cara, um homem daquele estava chamando pela mãe, mas um homem que estava desempregado. Por causa da Covid. Um homem com Covid, desempregado, cara. Com problemas no sistema de justiça, porque ele tinha isso. Mas vamos lembrar uma coisa: o sistema de justiça nos Estados Unidos, ele no mundo inteiro, tá? Mas vamos falar dos Estados Unidos. É uma coisa assim impressionante e a ponto de você ter às vezes 3 homens negros da mesma família, de gerações diferentes, todos eles passaram para o sistema prisional. E a depender de que estados eles são, eles não podem mais votar. Você tem ideia do que é isso, cara? É uma coisa muito louca, uma coisa muito assim, é muita violência. Então, naquele momento, cara, você tem um presidente nos Estados Unidos, olha a tempestade perfeita, uma crise econômica que já vem se arrastando e que tende a piorar por conta dos efeitos da Covid. Você vai ver na crise de 2008, você vai ver os números, tem várias pesquisas agora, né, que estão sendo revisitadas, que já foram feitas antes já, de que as pessoas que mais foram afetadas com a crise de 2008 foram as pessoas negras. Elas são aquelas que não conseguiram se recuperar. A recuperação mínima que teve do emprego nos Estados Unidos depois da reabertura foi sentida pelos brancos, mas não pelos negros. Olha que loucura isso. Então, ou seja, aquela cena é uma cena que eu diria é uma cena síntese. Ela sintetiza todas as mazelas de uma sociedade, e agora me fala do Cornel West também. Podemos concordar ou discordar dele, do que ele chamou de um experimento social fracassado. Esse fracasso, ele apareceu diante de nós. E como eu falei, a posição geopolítica dos Estados Unidos faz com que, primeiro, os problemas dos Estados Unidos não são só dos Estados Unidos, são do mundo. Se você tem uma crise no capitalismo, os outras pessoas do mundo também estão sentindo essa crise. E essa crise é uma crise que não vai... Veja, quando a gente fala de capitalismo, a gente não pode deixar de ser sofisticado. Não é porque a bolsa caiu, não é o nível de desemprego, não é o índice Gini. Eu estou falando de outra coisa, estou falando de uma crise civilizatória. Dos parâmetros que foram colocados, que envolvem, inclusive, a ideia de democracia liberal. Então, veja que as pessoas estão tão desesperadas, Pedro, que eu acho que uma das coisas que a gente vai ter que enfrentar nos próximos anos, sabe o que é? É o fato de que algumas pessoas estão preferindo viver em ordem do que viver em liberdade. Você entendeu? Olha só o problema. Porque elas falam assim, eu sou livre, eu posso fazer o que quiser, posso postar o que eu quiser na rede social, mas eu não consigo... Quando eu tenho uma doença, eu não tenho uma pessoa, um dirigente capaz de me proteger e proteger a minha família. Olha só o que a China está fazendo. Construiu um hospital em 10 dias com 10 mil leitos. Assim, isso aqui. Você percebe, então, que as pessoas olham para isso e falam assim, gente, eu acho que eu prefiro viver em segurança do que viver segundo isso que deve ser apresentado como ilusão. Então vejam que essa tempestade perfeita fez com que o mundo todo se revirasse. Eu consigo ver algumas manifestações da janela da minha casa, meu cara. Posso falar? Essa cidade é uma cidade... Eu estou numa cidade de muitas pessoas negras, mas tem muito, muito branco. Os meus alunos brancos estão participando das manifestações aqui da Universidade de Duke.
animadíssimos com a manifestação. Porque está devolvendo também para a juventude uma coisa que a gente não pode tirar da juventude, Pedro. A gente não pode, porque isso compromete o nosso futuro. A gente está matando a esperança. A gente não consegue oferecer para as pessoas uma vida que seja uma vida não serial, como diz o Sartre, uma vida não repetitiva. Então, esse evento de George Floyd desencadeou uma série de satisfações que são específicas e locais, mas conectaram-nas com problemas de monta internacional. Você viu que a França, ser jovem negro na França, tem sido um horror. São pessoas que nunca são totalmente integradas, ainda que tenham nascido na França. Quer ver um sintoma também? Veja o que é a seleção francesa de futebol. Veja o que as pessoas falam dos franceses que jogam. Veja as confusões que foram feitas, né, que aconteceram nas últimas vezes em que a seleção francesa se reuniu, provocando inclusive a ira de alguns jogadores, questionando inclusive o pertencimento nacional deles. Pessoas que nasceram na França e que nunca são franceses. Mbappé. Então, ou seja, Mbappé. Não, mas e o Kanté? E tantos outros. O próprio Zinedine Zidane, né, que na França não é branco. Ele é do Maghreb, né? Ele é argelino. Então, Pedro, veja só, é um mundo que as pessoas não têm pertencimento, as pessoas estão satisfeitas, que nós temos dirigentes que se movem a partir de uma pulsão de morte, é um desejo de morte o tempo todo. Meu caro, a vida se levanta, a vida reage. Nós sabemos disso. Veio um meteoro, né, um tempo atrás, destruiu parte da vida no planeta, nós estamos aqui hoje. A vida se refaz, cara. Então é isso, é a tentativa da vida se refazer. E ela vai se refazer de forma violenta. A violenta é o resultado, justamente, desses bloqueios que nós, enquanto sociedade, colocamos à manifestação da vida. Porque não adianta, meu cara. A vida vai se reerguer. E ela vai, e como a semente que rompe, como a raiz que ela rompe a semente para se fazer vida, é isso que vai acontecer. Se a gente não, então a gente precisa dar um jeito essa semente, afofar a terra, deixar as coisas, sabe, dar perspectiva para as pessoas, porque senão não vai ter. E é isso que está acontecendo. Nós estamos vendo uma crise civilizatória. E você tem razão. Nunca houve nada parecido, porque o mundo nunca foi do jeito que é hoje. Que resposta tão bonita, Silvio. Eu quero te fazer uma última pergunta. A gente já passou aqui da 1 hora. Vou te abusar um pouquinho mais da sua paciência, mas eu te prometo que é a última pergunta. Vamos lá. Eu uso 2 chapéus. Eu cubro política, eu também cubro tecnologia. E nos ambientes em que se debate a questão do futuro digital brasileiro, existe uma convicção, que é uma convicção numérica óbvia, que é o seguinte: olha, a gente precisa o mais rápido possível formar a maior quantidade possível de brasileiros que sejam bons e que tenham um cérebro apto à matemática, em matemática. Ou em ciência da computação, tá, não importa, mas você tem que educar gente que já tem aptidão e botar no mercado de trabalho, porque você precisa de massas de gente disso. Da maneira como o Brasil é constituído, a gente joga fora metade da nossa população por baixo. Ou seja, aquilo que os chineses fizeram nas últimas décadas, que foi formar e formar com esse... a ditadura faz isso, né? Formar com esse objetivo específico que é, olha, o futuro do capitalismo é esse, precisamos isso nessa direção, a gente tem que descobrir quem são as pessoas que têm esse tipo de aptidão e, olha, 40%, 50% da população tem essa aptidão por baixo, porque é uma questão estatística, é simplesmente você descobrir e educar. Você acha que tem alguma chance de a gente fazer isso com a geração de crianças atual? Chance? Vamos lá. Se tem alguma chance. Eu vou te responder de uma outra forma. A gente não tem alternativa. Não é se a gente tem uma chance. Não, veja, Pedro, eu acho que esse teu programa e os outros programas que eu tenho estado, eles estão nos colocando uma coisa que é muito séria. A gente não pode abdicar da responsabilidade histórica que a gente tem com as pessoas.
A gente tem uma responsabilidade, a gente tem que entregar para as pessoas que vêm depois de nós, as mais jovens, um mundo melhor do que a gente recebeu. Ou seja, então não é a gente ficar se perguntando se tem chance ou não. A gente não tem alternativa, a não ser tentar. Pelo menos a gente tem que exercitar essa possibilidade. Você falou da China, mas não vou ficar só na China, não. Sabe quem fez isso? Os Estados Unidos fez isso. Veja só o que foi o pós-guerra. Os Estados Uhum. Unidos fez isso, então não é só a China. Outra coisa, não foi só a China, foi a Coreia do Sul, que inclusive se inspirando na ideia, olha só, de um pensador brasileiro, Anísio Teixeira. O que nós fizemos com Anísio Teixeira, Pedro? Nós quebramos o pescoço do Anísio Teixeira, nós, Brasil, né? E jogamos no forno do elevador e falamos que ele foi um acidente. Nós matamos, veja, nós matamos a nossa inteligência. Então, o golpe de 64, sabe o que foi? Que as pessoas ficam achando que é bonito e tal, ditadura. Ele foi para implantar as raízes de uma dependência econômica e cultural no Brasil, do qual nós não conseguimos nos livrar até agora. Foi para justificar o assassinato constante de pessoas que poderiam justamente estar nesse processo que você está falando. E isso não tem nada a ver com escola cívico-militar. As pessoas estão pensando que é isso. Não é isso, não. É preparar uma sociedade que se mova a partir de uma lógica do futuro. Você é o guarda da tecnologia, sabe disso. Mas vamos lá. Não adianta você querer pensar em formar jovens que tenham essa habilidade de lidar com a tecnologia se você não tem projeto industrial para o país. Não tem projeto industrial para o país, Pedro. Como é que a gente vai fazer? Por que não tem projeto industrial? Porque a gente não tem um projeto econômico também que seja um projeto econômico que possa lidar com essas contradições, porque não vai funcionar a gente aumentar a produção no Brasil matando 70 mil pessoas por ano e matando jovens negros. E olha só, você como cobre de tecnologia, vou perguntar para você, o que os jovens estão fazendo agora nas favelas, nas comunidades? As pessoas estão se organizando, são pessoas brilhantes que estão... A gente não aproveita essa energia. Aí quando o Estado entra lá, entra para quê? O Brasil não vai para frente sem Estado também, vamos deixar evidente. Só que não esse Estado que entra para chegar e para matar as pessoas e para arruinar as famílias. A gente está deixando mães chorando quando a gente devia deixar jovens rindo e se alegrando, né, por fazer parte de um projeto que vai se encaminhar para o futuro. Então, ou seja, e aí a gente tem um ministro da Educação, Pedro, vamos lá, que acha que sociologia, filosofia é uma coisa inútil. Eu vou te contar rapidamente uma experiência que eu tive. O ano passado eu tive em Moscou. Eu fui participar de um congresso falava sobre imigração, né? Sobre imigração. Eu estive lá com um amigo, né? Graças a também uma querida amiga, ex-aluna, professora, muito competente, Vera Gers, que tem ascendência russa. Eu estive lá com elas e nós estávamos conversando, o Sergei Ryazantov, e ele é membro da Academia Russa de Ciência, e ele é diretor do Instituto Socioeconômico, Sociopolítico, de Estudos Sociopolíticos da Rússia. Pois bem, sabe o que ele me disse? Ele me disse o seguinte: Silvio, nos últimos anos, o governo triplicou o orçamento do Instituto, porque o governo achou fundamental que para um projeto nacional nós temos que entender o que é o país, o que é o homem pós-soviético. Então, há vários estudos de sociologia tentando entender o que é a sociedade para que nós possamos encaminhar o país para uma espécie de unidade, criar uma unidade nacional, tentar entender as contradições, tentar entender, olha só os projetos também, que são os projetos que vão além, né, do território, tentar entender como estão, né, as outras as repúblicas soviéticas, a questão racial para eles é uma questão, vamos dizer assim, é velha, mas que é nova, que eles têm que entender como é que funciona no mundo. Eles estão muito atentos ao que está acontecendo nos Estados Unidos e em outros lugares, porque isso mostra uma fratura social. E, veja, a gente precisa de gente que pense tecnologia, mas não vai ter gente que pense tecnologia se não houver gente que pense a sociedade brasileira, se não houver filósofo. Claro. Por que a Alemanha tem um Habermas? Né? A Alemanha tem um Habermas. A gente mata um Guerreiro Ramos. Você percebe o que é? Mata de desgosto, inclusive. Mata o Guerreiro Ramos. A gente não valoriza um Abdias do Nascimento.
A gente não lê um Caio Prado, a gente não lê. Vamos pegar outros também. Eu tô falando, vamos pegar um Hélio Jaguaribe, certo? Vamos pegar um Paulo Freire, vamos pegar um Miguel Reale, certo? A gente falou de Alberto Torres. A gente não sabe quem pensa o Brasil, a gente não conhece os pensadores do Brasil. Como é que a gente quer ter um projeto de desenvolvimento tecnológico nacional, pegar essa juventude? Primeira coisa, Pedro, se a gente não parar de matar preto nesse país, não adianta ficar pensando em tecnologia. Não adianta. Nós estamos matando as energias que podem nos impulsionar para o futuro. Então, sua pergunta, quais as chances que nós temos? Não sei. A gente tem que tentar. Assim não pode ficar. Silvio Almeida, muito obrigado pela entrevista. Que agradeço, meu irmão. Muito obrigado, viu, pela Obrigado mesmo. oportunidade. Prazer conversar com você. Imenso. Prazer, acredite, foi meu. Tá bom, então. Até mais, meu cara. Até, Silvio. Valeu, Tchau, cara. tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.